Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.cruzeirodosuleducacional.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Cruzeiro do Sul Educacional constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cruzeiro do Sul Educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes conosco hoje os senhores Renato Padovese, diretor-presidente, Felipe Negrão, diretor financeiro, e Luiz Felipe Bresaola, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Padovese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Renato Padovese, CEO da companhia. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2025 e do acumulado dos últimos 9 meses. Antes de entrar nos números, quero reforçar que este trimestre foi marcado por avanços importantes, tanto financeiros quanto operacionais, e também por um momento muito especial na nossa história. No dia 27 de setembro, a Cruzeiro do Sul Educacional completou 60 anos. São 6 décadas cumprindo nosso propósito de transformar a vida dos estudantes, sempre com uma gestão sólida, sustentável e disciplinada. Desde nossa origem em São Miguel Paulista, evoluímos para nos tornar um dos maiores grupos educacionais do Brasil, preservando a essência das famílias fundadoras e garantindo resultados consistentes para nossos stakeholders. Essa combinação de propósito e gestão responsável reforça nossa capacidade de gerar valor no longo prazo. Falando agora sobre os resultados financeiros e geração de valor ao acionista, no terceiro trimestre, o lucro líquido foi de 113 milhões de reais, um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto nos 9 meses, o lucro expandiu 70%, alcançando 262 milhões de reais. Outro ponto relevante é o fluxo de caixa ao acionista, que demonstra nossa disciplina na gestão e foco em geração de valor. No trimestre, alcançamos 221 milhões, 35% acima do terceiro TRI de 2024. No acumulado do ano, foram 428 milhões, um crescimento de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nossa alavancagem reduziu em 51% para 0,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A consistência em nossa estratégia, visão de longo prazo e foco em qualidade são componentes importantes frente a mais um desafio regulatório, com um novo marco divulgado para a educação à distância.
Apesar de ainda estarmos no início desse processo de transformação no formato de educar, entendemos que uma companhia com solidez financeira e propósito tende a colher benefícios em épocas de mudanças, assim como vimos ao longo dos nossos 60 anos. Reforçando nosso compromisso com a qualidade, durante o terceiro TRI de 25, recebemos visitas do MEC em 2 dos nossos 8 cursos de medicina, na Unicid e na Unifram, ambos avaliados com nota máxima. Com isso, passamos a contar com 7 cursos de medicina reconhecidos com a nota 5, evidenciando a excelência acadêmica que sustenta a nossa trajetória. Com isso, seguimos confiantes na nossa capacidade de entregar crescimento sustentável, geração de caixa robusta e criação de valor para todos os nossos stakeholders. Muito obrigado. E agora passo a palavra para o Felipe Negrão, que trará mais detalhes sobre os resultados. Obrigado, Renato. No próximo slide, vou falar do desempenho operacional do presencial. Registramos um crescimento de 2% da base de estudantes, atingindo um total de 169 mil estudantes. Este resultado é fruto do avanço de 1 ponto percentual no índice de retenção. O índice de rematrícula atingiu o recorde de 92% da base apta. Trazemos também os dados de ticket do terceiro trimestre de 25, que apresentou expansão de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo mix de cursos, com maior concentração dos cursos da área de saúde. Nos 9 meses de 25, o ticket médio apresentou avanço de 6% em comparação com os 9 meses de 24, reflexo do aumento de participação de alunos da área de saúde, especialmente nos cursos de medicina e odontologia. No próximo slide, trazemos os dados operacionais do Digital, que encerrou o período com uma base de 406 mil estudantes, que representa um crescimento de 13% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento é resultado do aumento da captação em 11%, fruto de eventual antecipação das matrículas, em função da virada do marco regulatório que ocorreu em meados de setembro. Além disso, o KPI de rematrícula alcançou 80% da base apta. Com relação ao ticket médio do trimestre, observamos uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento no período está relacionado, principalmente, à maior presença de alunos matriculados em cursos de maior valor agregado, ofertado nas modalidades semipresencial e ao vivo. Os cursos semipresenciais seguem em expansão e já representam 26% da base do Digital, um crescimento de 1,3 ponto percentual em comparação ao terceiro trimestre de 24. Nos 9 meses de 25, o ticket médio apresentou queda de 2% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Entrando agora nos detalhes financeiros, vou comentar sobre a receita líquida no trimestre, que atingiu 694 milhões de reais, um crescimento de 11% versus o terceiro trimestre de 24, como resultado da maior base de alunos consolidada. Nos 9 meses de 25, a receita líquida foi de 2 bilhões de reais, valor 10% acima do registrado nos 9 meses de 24. No segmento presencial, a receita líquida do trimestre cresceu 9%, atingindo 478 milhões de reais, como reflexo da evolução do ticket médio e da maior base de alunos. Nos 9 meses de 25, o crescimento foi de 9% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando 1,5 bilhão de reais. A receita dos cursos da área de saúde, no trimestre, expandiu 10%, impulsionado pela receita de medicina, fruto da aquisição da FAP e das 180 novas vagas autorizadas em 2024. Nos 9 meses de 25, a expansão foi de 15%, alcançando 1 bilhão de reais. Esses cursos já representam aproximadamente 71% da receita do presencial. No digital, tivemos uma expansão de 17% na receita do trimestre, alcançando 238 milhões de reais, como resultado da maior base de alunos e da alta do ticket médio. Nos 9 meses de 25, a expansão foi de 11%, alcançando 702 milhões de reais. No próximo slide, demonstramos a margem bruta do trimestre, que expandiu 3,9 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre de 24.
Essa expansão de margem reflete principalmente as iniciativas de eficiência operacional, sem impactar a qualidade, somado à contribuição do crescimento da base nos cursos de medicina e digital. Nos 9 meses de 25, a expansão de margem bruta foi de 2,7 pontos percentuais. Na sequência, trazemos o EBITDA ajustado do trimestre, que totalizou R$ 278 milhões, representando uma expansão de 29% em relação ao terceiro trimestre de 24. No gráfico, apresentamos a composição da margem EBITDA ajustada, que foi de 40,1% versus 34,6% no ano anterior. O avanço de margem no período é reflexo da expansão de 3,8 pontos percentuais na PCLD, sendo 3 pontos percentuais referente ao efeito sazonal, intratrimestres, da nova curva de provisão implementada no quarto TRI de 24, e 0,8 ponto percentual de ganho de eficiência, somado ao avanço de 3,6 pontos percentuais na margem bruta caixa versus o terceiro trimestre de 24. As despesas com marketing no período foram 17% superiores ao terceiro trimestre de 24, resultado de um maior volume de campanhas direcionado à captação de meio de ano. O aumento nos investimentos em pessoas representa o fortalecimento dos times corporativos, em linha com o plano de crescimento sustentável da companhia e com a criação de valor de longo prazo para os acionistas. Nos 9 meses de 25, o EBITDA ajustado totalizou R$ 731 milhões, representando uma expansão de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ajustada atingiu 35%. A expansão de 3,3 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada no período é reflexo do aumento de 2,5 pontos percentuais na margem bruta caixa e da expansão de 1,9 ponto percentual na PCLD, sendo 1,1 ponto percentual de melhoria nas ações de crédito e cobrança implementada ao longo dos últimos trimestres e 0,8 ponto percentual referente ao efeito sazonal intratrimestres da nova curva de provisão implementada no quarto trimestre de 24. Além disso, a linha de despesas com marketing apresentou ganho de 0,4 ponto percentual de eficiência. Seguindo para o próximo slide, demonstramos a atualização nas estimativas de inadimplência realizadas no terceiro trimestre de 25. Conforme divulgado no quarto TRI de 24, ao longo do ano de 24, além de revisar processos, a companhia atualizou seu modelo de provisão da carteira de recebíveis, realizando uma análise que considera um horizonte de 24 meses, janeiro de 23 a dezembro de 24. O trabalho foi realizado visando estabelecer maior aderência ao perfil da carteira no período pós-pandemia, quando ocorreu um movimento de expansão mais acelerado da base de estudantes do digital, a qual partiu de 62% em 2020 para 69% em 2024, com relação à base total de alunos. Além disso, a companhia revisitou sua política de baixa de títulos vencidos no contas a receber, reduzindo o prazo de 720 para 360 dias. Ao lado, apresentamos um gráfico com depara entre a PCLD pré-atualização e pós-atualização nas estimativas de inadimplência e uma tabela pro forma ilustrando o efeito da PCLD no EBITDA. Em virtude da atualização da PCLD, ao longo de 2025 teremos diferenças temporais com relação à PCLD apresentada durante 2024, com variações mais acentuadas entre os trimestres pares e ímpares. Seguindo a apresentação, demonstramos os custos e despesas da companhia como percentual da receita, excluído os efeitos não recorrentes. No trimestre, os custos e despesas, efeito caixa, totalizaram 61,2% da receita líquida da companhia, 5,3 pontos percentuais abaixo do terceiro TRI de 24, com destaque para os ganhos de eficiência nas linhas de pessoal e outros custos ajustado, que apresentam redução de 3,7 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 24. Também vale mencionar que a linha PCLD sofreu impacto da atualização das estimativas de inadimplência implementada no quarto TRI de 24. No próximo slide, demonstramos a evolução do lucro líquido ajustado da companhia.
que foi de R$ 113 milhões, representando um aumento de 78,3% versus o mesmo período do ano anterior. Nos 9 meses de 25, o lucro líquido ajustado foi de R$ 263 milhões, valor 55,3% acima do registrado nos 9 meses de 24, com margem de 12,6%, mais 3,7 pontos percentuais acima do ano passado, como resultado da expansão do EBITDA no período. No próximo slide, trazemos o prazo médio de recebimento do terceiro TRI de 25, que foi de 29 dias, representando uma redução de 6 dias em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado de diversos fatores, entre eles melhor gestão dos meios de pagamento, extinção do financiamento próprio, aumento da participação do PIX, entre outros. Implementação de análise de crédito para financiamento operado por terceiros, mas com riscos da Cruzeiro do Sul. Aprimoramento na cobrança, atualização das estimativas de inadimplência. Na sequência, apresentamos os investimentos feitos pela companhia, que no terceiro trimestre de 25 foram de aproximadamente R$ 33 milhões, valor 15% inferior ao terceiro trimestre de 24. Nos 9 meses, os investimentos totalizaram R$ 72 milhões versus R$ 107 milhões no mesmo período do ano passado. Indo adiante, demonstramos o fluxo de caixa ao acionista no terceiro trimestre de 25, que foi de R$ 221 milhões versus R$ 164 milhões no mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pela variação positiva no EBITDA. No acumulado dos 9 meses de 25, o fluxo de caixa ao acionista alcançou um montante de R$ 428 milhões, o que representa uma expansão de 66% versus 9 meses de 24. No último slide, apresentamos a dívida líquida da companhia, que ficou em R$ 472 milhões, em comparação com R$ 781 milhões no ano anterior, representando uma redução de 40% versus o terceiro trimestre de 24. A geração de caixa do período, somado à redução das dívidas provenientes de aquisições, foram os principais fatores que influenciaram nesta redução. Para ilustrar melhor o perfil do endividamento da companhia, apresentamos, abaixo, o cronograma de amortização segregado por tipo de dívida, destacando que o nível atual de caixa permite honrar com a totalidade das dívidas até o final de 2027. Com isso, encerro meus comentários e passo a palavra para o operador iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é do Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Samuel, pode prosseguir. Bom dia, Renato, Felipe, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre dividendos, né? A companhia, né, gerou bastante caixa, né? Ela está ficando bem mais desalavancada. Tem também essa legislação nova aí que pode vir a taxar aí os dividendos para residentes no Brasil, né? E fundos estrangeiros. A pergunta é mais se a companhia avalia aí uma distribuição extraordinária agora no final do ano, pelo menos um anúncio, se daria para a companhia rodar um pouquinho mais alavancada, né, em virtude dessa janela. Essa é a primeira pergunta. E a segunda com relação à margem bruta, né? A margem bruta veio bastante forte, né? Já nos maiores níveis desde o IPO da companhia. É mais para entender se isso aqui deve ser um novo padrão que a gente deve ver daqui para frente, se tem mais iniciativas ali dentro de pessoal que melhorou bastante, que podem ser capturadas ainda, mas para pegar uma percepção aqui sobre nível recorrente mesmo de margem bruta. É isso, muito obrigado. Bom dia, Samuel. Tudo bem? Felipe falando. Bom, vamos lá. Dividendos, a gente está tendo uma discussão agora nos próximos dias sobre isso, tá? De novo, acho que até
Como você falou, a gente está muito bem em termos de caixa. A gente tem uma política orientativa aqui, que a gente olha bastante a parte de alavancagem. Acho que nessa parte a gente está bastante confortável, mas também a gente sempre acaba olhando bastante perspectivas para o ano seguinte. A gente tem eleição ano seguinte, então é algo que a gente vai discutir nos próximos dias. E também possíveis aquisições que a gente pode vir a fazer, né? Com Selic caindo um pouco ano que vem, talvez fique mais fácil a gente fazer aquisições, a gente continua olhando, tá? Como sempre, a gente é bastante diligente, tem que ser algo que dê bastante retorno para a gente, porque fica difícil ultimamente de fechar negócio, né? Mas acho que com a Selic caindo, acho que tem uma possibilidade de ficar mais fácil e ter caixa no banco é sempre bom, tá? Então acho que pode acontecer de dividendo, mas é algo que está em discussão. O segundo ponto é da margem bruta. Acho que é importante falar bastante, tá? A gente, desde o começo, já faz tempo, mas desde o começo do ano a gente está olhando bastante a parte de eficiência, tá? E um ponto super importante, a gente nunca mexeu na parte de docentes. Assim, a qualidade, como o Renato falou no call, é algo bastante importante para a gente. Então, o que a gente olha realmente é a parte administrativa dos campos, que a gente olha quanto a gente paga insumo, como que a gente controla a compra de insumo, aluguel, energia, toda essa parte, né? Bastante coisa foi feita ainda esse ano, ainda tem um running rate para acontecer no ano que vem, né? Margem bruta, infelizmente, a gente não pode dar guidance, né? Até porque tem também mudanças de mix que podem acontecer, de um EAD cresce mais ou não. Essa parte também pode acabar impactando margem e a gente acaba não dando guidance nenhum. Obrigado, Felipe. Bom dia. A nossa próxima pergunta é da Mirela Oliveira, do Bank of America. Por favor, Mirela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui para fazer perguntas. São duas do meu lado. A primeira em relação a cenário competitivo, né, nesse trimestre, a gente acompanhou ali um crescimento de ticket médio da companhia, tanto no EAD quanto no presencial. E vocês comentaram que teve um efeito mix importante, né, ajudando nesse aumento. Aqui eu queria entender, se vocês puderem comentar um pouco, como se comportou o ticket dos mesmos cursos ali, mesmo produto, para cada uma das BUs, como vocês estão vendo essa competição na ponta. A segunda pergunta é em relação à alocação de capital, né, acho que como já falado, vocês chegaram em um nível de alavancagem aí bem abaixo dos peers, né, que vem chamando atenção e a companhia já vem de alguns ciclos aí bem positivos de captação no presencial. Então, aqui eu queria entender um pouquinho quais são os planos de alocação daqui para frente, especialmente se vocês veem a necessidade, de repente, de investir em alguma expansão orgânica das unidades para continuar apoiando aí esse crescimento para frente. É isso do meu lado. Obrigada. Bom dia, Mirela. Bom, vamos lá. Cenário competitivo, acho que no geral, acho que comparando cursos com cursos, tanto para ingressantes quanto para veteranos, a gente teve um aumento de ticket, tá? Como a gente colocou no release, o maior impacto é principalmente por mudança de mix, né? Então, no EAD, da parte de semipresencial, na parte de presencial, na parte de saúde, mas sim teve aumento de ticket em todas. Temos estratégia, acho que isso eu acho que é uma mudança que eu já tenho falado há um tempinho, é algo que a gente quer fazer muito mais uma venda de proposta de valor dos cursos, e aí por isso cobrar mais, tá? Do que entrar numa competição de preço. É algo que a gente vai trabalhar aí nos próximos trimestres, bastante em proposta de valor, em posicionamento de marca, mesmo também falando um pouco de investimento na parte de tecnologia, investindo, trazendo valor para conseguir trazer alunos com tickets maiores, tá? Então, acho que isso é uma estratégia diferente do que a gente vinha adotando até o ano passado, que a gente estava num cenário de maximizar a receita, e aí a gente acabava tendo uma deterioração do ticket, a gente mudou bastante, acho que desde que o Renato chegou para essa nova estratégia. Tá? Em termos de alocação de capital, a gente está com caixa muito grande, né? Como a gente tem falado, como está nas demonstrações de resultado, a gente está incentivando bastante, assim, a gente tem que trazer investimento, acho que nossa função é
sempre falo, de distribuição de dividendo vai ter o que couber no bolso, né? Mas assim, a prioridade é investir desde que tenha retorno, né? Então, eu tenho aquisições para fazer, ótimo, desde que traga valor, mesmo a parte de expansão orgânica também, a gente sempre avalia campos novos, mas sempre também tem que trazer um valor para o negócio. Mesmo em TI, a gente também está mudando bastante como a gente opera a TI aqui dentro da companhia, trabalhar de uma forma ágil. Então, para todo investimento, a gente está acompanhando o que ele traz de valor, até para priorizar o que a gente vai investir agora, o que não vai deixar um pouco para depois, tá? Mas é basicamente isso. Perfeito, obrigada. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira é em relação à despesa de marketing, né? A gente viu um leve aumento aqui ano contra ano como percentual da receita. Então, acho que era mais entender a cabeça da companhia em relação à estratégia de marketing e publicidade aqui. Se vocês sentiram a necessidade aqui frente, de repente, a uma dinâmica competitiva mais acirrada, se sentiram a necessidade de investir mais em marketing e também entender a cabeça, né, nessa parte comercial da empresa, também pensando no novo marco regulatório, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, acho que é mais um follow-up em relação aqui às questões de alocação de capital que já foram comentadas pelos colegas, mas entender, né, na questão de aquisição, se vocês têm algum foco de segmento específico, né? Se ainda faz sentido adquirir centros de medicina, se isso não seria prioridade, dado que você tenha mais médicos, enfim, se puderem comentar aqui quais são os ativos considerados aqui para M&A, acho que nos ajudaria, por favor. Tá, bom dia, Luca. Vou começar, acho que da segunda, acho que é mais fácil. Acho que a gente olha todas as unidades, tá? Tanto as nossas BUs que a gente tem, tanto a parte de saúde, quanto a parte presencial, quanto a parte de digital. A parte de digital acaba ficando mais difícil, acho que são poucas empresas pure play que acabam fazendo sentido para a gente. Na parte de presencial e saúde, a gente sempre está olhando, tá? Assim, desde que a gente fez o IPO, e até antes, a gente sempre olhou, né? Antes do IPO, a gente cresceu bastante por aquisição. Mas, como eu disse, com a taxa de juros está difícil, né? Medicina pode fazer sentido para a gente, tá? Depende bastante do campus, da localização. Acho que isso, pensando um pouco, a gente acredita bastante na estratégia que a gente tem, né, de estar situado em lugares com renda per capita, com demanda. Então, para a gente fazer uma aquisição, tem que ter essa característica, ser a primeira ou segunda instituição da cidade, com demanda. Isso para a medicina é algo bastante importante para a gente. Tá? A primeira pergunta, que era Despesa de marketing. a despesa de marketing, né? Acho que por conta da mudança do marco regulatório, a gente acabou antecipando um pouquinho a despesa de marketing, né? Até para formar uma base de alunos boa para carregar para o próximo ano, mas acho que a gente teve muito mais eficiência, acho que isso é um ponto importante. Dentro do trabalho de eficiência, a gente olhou bastante todas as despesas de marketing, então a gente conseguiu ganhar bastante eficiência. A gente está trabalhando bastante na retenção dos alunos, né? E isso nos possibilita também, se precisar gastar mais em despesa de marketing na captação, não teria problema, porque a gente acaba tendo um longo termo velho do aluno bastante e compensa gastar mais, tá? Como acho que eu já mencionei, a gente está gastando também, investindo bastante na parte de tecnologia, bastante focado no aluno, tanto na captação quanto na experiência do aluno aqui dentro da Cruzeiro do Sul, né, também para aumentar o longo termo velho e para ajudar na captação. Então, acho que a estratégia de marketing acaba passando por esses pontos aí da companhia como um todo. Super, super claro, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Caio Moscardini, do Santander. Caio, por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta aqui. Uma só com relação ao intake, né, que vocês comentaram aí que o crescimento de captação de 11% foi em fruto, né, foi em partes fruto de uma eventual antecipação de matrículas, dado a virada do marco regulatório. Então, eu queria pegar com vocês o que vocês observaram, né, de realmente diferente, que leva a crer que houve, de fato, uma antecipação, e se vocês puderem quebrar, né, como que foi o intake dos cursos que não sofrem, né, mudanças regulatórias versus o que sofrem, acho que ajuda a gente a ter um entendimento um pouco melhor aqui também. Então, são essas as perguntas. Obrigado. Oi, bom dia, Caio. Vamos lá, acho que a gente acha, tá? Assim, a gente gastou mais, como eu falei, em marketing, então a gente vê um volume de o que a gente esperava na parte de digital, vem mais do que a gente tinha de expectativa, então isso que a gente tem a percepção nesse momento que teve um pouco de antecipação, né? Vamos ver agora no primeiro TRI como que vem a captação de AD, realmente a gente não sabe dentro do marco regulatório como o mercado vai se comportar, né? A gente está bastante atento a isso. Na parte de presencial, acho que está bastante em linha com o que a gente esperava, acho que não tem grande surpresa, dentro do que a gente esperava desde o começo do ano, a gente está entregando. E na parte de saúde também, lembrando que a gente não tem tido dificuldade alguma em preencher todas as vagas, como eu disse na última pergunta, a gente está situado em lugares que têm uma renda per capita boa, temos instituições, como o Renato disse, todas com nota 5, com qualidade, então a gente ouve que em alguns lugares está tendo certa dificuldade em colocar alunos, não é o que a gente experiencia, dada a estratégia do grupo lá, desde o começo do grupo, em ficar em boas localizações, com instituições com qualidade, com reputação. E se puder fazer um follow-up, né, nessa parte de entender um pouco o crescimento do intake nos cursos que sofreram, né, mudança regulatória versus os que não sofreram, né? Você tem como quebrar isso para a gente ter um pouco de ideia de como que foi? É, a gente vai saber no começo do ano que vem, a gente ainda não tem uma visibilidade, tá, Caio? Acho que a gente tem que esperar acabar o primeiro TRI para a gente ver o que a gente está bem preparado para isso, mas a gente realmente tem que acontecer para conseguir te responder, tá? Ah, não, 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 não. Eu estou falando agora desse ciclo agora, né, que aconteceu no terceiro trimestre. O que mudou para a gente, acho que foi a enfermagem que a gente parou de oferecer, tá? Mas era muito pequeno para a gente, não era relevante para a gente, mas foi a única mudança que a gente teve na parte de digital, tá? Tá bom, obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Renato Padovese para as últimas considerações. Senhor Renato, por favor, pode prosseguir. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês no nosso call. E aqui a gente segue confiante na nossa visão de longo prazo, né? Crescimento sustentável, geração de caixa robusta, com o aluno no centro do negócio e criação de valor para todos os nossos stakeholders, transformando histórias e inspirando o futuro. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.